Bom dia a todos. Hoje saímos da pediátrica, né? Hoje o Dr. Daniel vai apresentar para a gente esse Kimball pseudoartrose no escafoide. Daniel, muito obrigado. Bem-vindo. Prazer sempre estar aqui. Para quem é aluno, residente, depois fui chefe de plantão lá no jornal durante muito tempo, mas eu mesmo faço tempo do grupo, mas o pessoal da aula que vocês vão estar rodando e ver lá com o professor Luiz Anjo. Mas é sempre um prazer aos professores aí, o Júlio, o Celso, o doutor Ed, infelizmente não vindo aí, falecimento do professor dele. Então vamos lá. É um tema, pelo menos para cirurgião da mão, muito importante e frequente no consultório, apesar de tudo a gente acaba vendo bastante, para o escafoide, um pouco menos, mas para vocês que são residentes e vão às vezes atender consultório, e às vezes acabam passando, pronto-socorro, principalmente para o escafoide, que muitas vezes no raio-x inicial não aparece nada, para não comer bola e causar um problema para o paciente. Hoje a gente vai começar com o tema da doença de Kimball, que é uma osteonecrose do seno lunar, dos ossos do carpo. Então ela foi descrita a primeira vez por Best, um autor, pela dissecção de cadáveres. Ele percebeu a alteração, né, da forma, da consistência óssea do escafoide, mas foi Kimball que em 1910, um radiologista, que através da análise das alterações radiológicas fez o diagnóstico e a partir dali começou-se a entender melhor a doença. Então ela é uma necrose avascular do seno lunar de etiologia multifatorial e indeterminada. Até hoje, mesmo hoje, eu fiz uma pesquisa agora essa semana no Journal no Reino, né, na parte de mão mais específica, e não tem nada sobre etiologia, né? Eles estão muito mais focados hoje em dia em algoritmos de tratamento, associação dos algoritmos com classificação. Inclusive o artigo que eu vou mostrar no final é sobre isso, né? Eles estão propondo uma mudança um pouco aí nesse algoritmo de tratamento que a gente tem feito ao longo do tempo aí, para poder englobar as três classificações que são mais importantes que eu vou mostrar. Então, o seno lunar normal, e aqui uma ilustração do seno lunar doente, né? Às vezes no raio-x é difícil de perceber, lógico que assim não tem como ver, né? Mas no começo da patologia é difícil. Toda vez que eu venho dar aula aqui, eu conto o caso da secretária da APA, né? Ela começou com dor no punho e faz raio-x, nada, ultrassom, nada. Aí depois de um tempo, não melhorando a ressonância, era Kimball. Você vê que mesmo a gente já tinha uma vivência de ortopedia, de cirurgia da mão, às vezes a gente ainda no começo não pensa nisso, né? Mas tem que sempre estar ali, ó, no radar, dor aqui na região, né, do canal extensor, limitação do movimento ativo, você já tem que ficar esperto. Principalmente sem trauma, porque com trauma muda completamente. Então, etiologia. Uma das coisas que primeiramente foi analisado e que era uma das possibilidades que se aventou e falou, olha, isso causa Kimball, que era a variância lunar. Então a gente tem, né, na questão da variância lunar, ela pode ser neutra, pode ser plus ou pode ser minus, né? A plus normalmente é 2 milímetros para cima, a minus até 2 milímetros para baixo, obviamente isso é uma média, pode ser mais. Depois, Hulten, 28 e outro colega Gelderman perceberam essa associação e falou, opa, peraí, acho que a una minus é uma das coisas que causa, mas da Rory e Nakamura, depois em outros estudos eram conflitantes, um falava que sim, outro falava que não, mas tem uma certa relação, só que não é exclusivo, é isso que a gente percebe ao longo dos anos, os estudos foram mostrando isso. Uma das principais causas é a alteração da vascularização, né, que houveram estudos que analisaram a questão de como que é a vascularização do seno lunar. Então, um padrão em Y, um padrão em X e o padrão em Y, isso influenciaria. Porque o suprimento vascular, 74% a 100% desse suprimento é duplo, vem por dorso e palma, né, do seno lunar. E só 7% tem um suprimento único, seja dorsal ou seja palmar. Sendo duplo, 33% é do tipo I, 66% monastomose de 3 vasos e 10% de 4 vasos.
sendo que a vascularização palmar é a mais importante. São formados por ramos da artéria radial, perdão, aqui é o ulnar, e a palmar da interóssea anterior. Outra questão é, na etiologia, a forma do sêmio lunar, né? O desenho anatômico dele, isso muda a distribuição de forças no carpo, né? Então você teria uma associação maior ou menor dependendo da forma do sêmio lunar na formação da patologia. Por isso que ela é multifatorial. Tudo isso que a gente falou é levado em consideração, não tem nada que é exclusivo. Olha, vamos pensar só na anamina, só na forma, só na vascularização, não. É um conjunto de fatores. Então a tipo 1, que é a apical, associada a uma variância ulnar negativa, ela é mais suscetível à doença de Kimball. Tipo 2 e 3 tem mais associação com a variância neutra e positiva, então, consequentemente, tem uma menor possibilidade. Já visto que quando você tem ulnaminos, há uma maior probabilidade de você desenvolver a doença de Kimball. Epidemiologia. Mais comum, homens, 20 a 40 anos, raro em crianças, raro bilateral, mas infelizmente a gente tem pego frequentemente aí no consultório casos bilaterais, eles são catastróficos, não são mulheres. Inclusive a maioria dos que eu tenho pego foram mulheres nos últimos anos. Poucas vezes eu peguei homem, contrariando essa epidemiologia aqui. E não tem relação com o ER e DORT, né, que são doenças por esforço repetitivo no trabalho. Tem algumas coisas que falam sobre esforços mais vibracionais, né? Por exemplo, aqueles caras com escutareira ou maquinário pesado, pela vibração teria uma maior probabilidade de desenvolver, mas também não é nada que a literatura comprovou, né? Quadro clínico, como eu falei, né? A moça lá da clínica, que era a nossa funcionária, ela tinha uma dor crônica no punho, vai no PS, injeção, faz raio-x danada, 3, 6 meses, aí até ela chegar no consultório e eventualmente já com alguma alteração radiográfica ele faz um diagnóstico. A limitação funcional do punho é uma das coisas que quando o cara vem com dor, né, ou a mulher, né, vem com dor nessa região, a primeira coisa que eu peço para ele fazer é faz a movimentação ativa. Se ele tiver com bastante dor, obviamente que isso vai limitar, mas normalmente a pessoa consegue mesmo com dor fazer isso, né, então fica simétrico. Quando você tem uma assimetria, você já tem que ficar esperto. Não deve ser só uma tendinopatia, deve ter alguma outra patologia mais importante acontecendo. Então já tem que acender a luzinha lá e pensar em Kimball ou alguma outra coisa, né? E se tiver uma história de trauma pregresso, pensar na pseudartrose do escafoide, que é uma outra situação que nós vamos comentar na sequência. Algumas vezes você já tem uma sinovite, né, pela alteração inflamatória lombar, você vai ter um aumento de volume ali naquela região. E aí você comparando com o lado normal, você consegue perceber. Mas, frequentemente, o diagnóstico é tardio. É difícil a gente fazer o diagnóstico precoce. Você teria que pensar a saída com o paciente com pouco tempo de evolução e já pedir ressonância de saída. Não adianta fosforilar. Pensou em química, tem que ser ressonância, que é o que vai ajudar a gente a fechar o diagnóstico. Raio-X ajuda, atomo também, mas aqui já são estágios. Tudo bem, quer dizer, você consegue pegar no estágio 1 ou 2 de vítima, mas é mais difícil. Normalmente quando você pega já está no estágio mais avançado, agora a ressonância você pega bem no começo. Então olha lá a radiografia, né, um sêmio lunar normal e um sêmio lunar patológico, né? Veja como ele tem uma densidade de óssea diferenciada. Aqui a forma até não está tão diferente ainda, né? Mas você consegue perceber bem a diferença de densidade. Fala, opa, tem alguma coisa ali. Sendo um sêmio lunar Kimball. Olha lá, outra imagem. Aqui você já consegue ver, não sei se vocês conseguem perceber aí, mas ó, as linhas de fratura do sêmio lunar são os estágios iniciais de ritmo que a gente consegue perceber, mas você não tem alteração da forma, só da densidade e às vezes alguma linha de fratura. É bem diferente quando você compara com o lado normal. Então, uma coisa que eu tenho por praxe no consultório, independente da patologia, eu sempre faço raio-x contralateral. Exceto quando já é um trauma, você já sabe, obviamente, você vai para aqui no contralateral toda vez. Mas no primeiro exame, eu sempre peço bilateral, porque aí você tem um gabarito. Você consegue comparar e ver, olha, realmente tem alguma coisa ou não tem. Mesmo em traumas de baixa energia, às vezes tem uma fratura difícil de ver, você corre embora, mas quando você olha para o normal, isso te ajuda a fechar o diagnóstico. Então, a dica que eu dou é sempre faça bilateral. Aí já é uma tomografia, veja, a forma do sêmio lunar já está alongada,
fraturas lineares, né? A alteração aqui ó, da superfície articular com o captato. E na ressonância, dá para perceber, tanto em T1 como T2, a alteração da densidade óssea, com edema ósseo, né? Isso indica uma alteração da vascularização do seno lunar. Então, como que é a evolução? O osso, ele, por algum motivo, através de todas essas alterações anatômicas que podem acontecer, unaminos, a forma do escafoide, o tipo de vascularização, o osso entra em isquemia, faz uma esclerose, ele fragmenta, aí você tem o colapso ósseo e, seguinte ao colapso ósseo, você vai ter uma artrite degenerativa, vai inflamar aquela articulação, isso vai gerar toda uma destruição daqueles ossos do cara. A classificação mais utilizada, que eu diria para vocês, R3, é essa. Souber essa, está resolvido o teu problema. As outras duas acho que é mais para o pessoal da mão, mas a de lítica vocês têm que saber, porque na minha prova oral caiu tudo. Então, os estágios da doença de Quinn. Estágio 1, raio-x é normal ou uma fratura linear. Às vezes a fratura linear é difícil de ver, então por isso que é muito difícil você fazer o diagnóstico nesse estágio pelo raio-x. Na ressonância você vai ter uma baixa intensidade em T1, que mostra uma maior vascularização naquela região, com uma alta ou baixa intensidade em T2, que a ressonância é o padrão ouro para o diagnóstico da doença de Quinn, somente nessas fases iniciais. Já no estágio 2, a esclerose, né, que você vê a alteração da densidade óssea, os traços de fratura vão estar presentes, mais, né, importante, mais fácil de ver, e você pode ou não já ter algum colapso na borda radial. Aqui nessa região já tem alguma alteração ali da forma de compactação. No estágio 3, colapso ósseo já aconteceu, e aí você divide em 3A e 3B. 3A é quando você tem uma alteração, né, no carpo, os ossos já têm uma alteração, mas ela não é fixa, ela é móvel. Então, depende da posição, aquilo volta para uma situação normal. E no estágio 3B, o escafoide já está numa rotação fixa, né? Já houve uma alteração degenerativa ligamentar, óssea, toda aquela estrutura do carpo já foi mais afetada, e o escafoide ele já entra numa posição de flexão. Então, no raio-x, quando você olha no AP, você vai ver que tem um halo, que é o polo proximal do escafoide que você está vendo, isso é o sinal do anel. Depois tem a imagem ali. E muitas vezes tem uma migração proximal do carpo, porque como o seno lunar encurtou, né, aquela anatomia entre o captato e o seno lunar está alterada, então a tendência é do carpo, né, do captato ele se aproximar. Então, olha aqui o osso, né, com sinal de fratura, alteração de forma. Aqui ó, ele está alongado. Aqui o sinal do anel, ó. Vocês conseguem ver esse círculo aqui? E a gente que vê mais é mais fácil, mas às vezes para vocês não é tão claro. Mas, ó, isso aqui é o polo proximal, então o escafoide está assim, ele está fletido. Então você pode fazer a movimentação do punho do jeito que for, mas ele vai estar sempre nessa posição, então a pessoa tem limitação. Porque o escafoide, ele, alguns artigos, alguns livros falam que ele é a chave do carpo, porque ele meio que une a função de flexo-extensão, desvio lunar e radial com as fileiras proximal e distal do carpo. Então, quando você tem uma alteração da função dele, todo o resto fica desorganizado. Então, esse cara nesse nível aqui, até pela dor, ele já não conseguiria fazer um movimento, mas ele tem um problema mecânico ali que não vai deixar. E no estágio 4, você já tem um colapso severo, uma degeneração da articulação, inclusive aqui da médio carpo. Aí então já é uma artrose pancarpal, né? Já destruiu toda aquela região. Então, estágio 1, você tem uma alteração da vascularização, uma alteração da densidade, pode ou não ter fratura, mas não tem alteração da forma. Aqui você já vai ter os traços de fratura mais evidentes, pode ou não ter algum grau já de colapso articular, né? No colapso do seno lunar. E aqui a artrose pancarpal, tanto na fossa radiocelinar, radioescafoide, como aqui na médio carpo. Atualmente, existe uma outra classificação, que é a classificação de Bain, que ela é artroscópica, que avalia a qualidade da
superfície articular pela cartilagem em relação ao captato, né, o semilunar captato e o semilunar radial, e na fossa dele no rádio, entendeu? Porque isso vai influenciar, inclusive naquele artigo que eu vou mostrar no final, as opções de tratamento. Porque não adianta você, às vezes, ter, por exemplo, um Littmann 2, só que quando você faz uma avaliação artroscópica, você tem uma alteração grave de cartilagem que às vezes não é tão visível nos outros exames. Então isso modifica o prognóstico da doença e, consequentemente, os algoritmos de tratamento que ainda estão sendo validados, né? Isso que foi apresentado nesse artigo. Então isso influencia, tá? Então, lembrando, pode ser grau na região do semilunar do rádio. Aqui já tem uma alteração não só no semilunar, mas na fossa dele no rádio também. Uma fratura linear, que é 2B. No grau 3 já afeta tanto a região do captato como a região do rádio nas articulações com o semilunar. E aí no grau 4 já uma artrose nas 4 superfícies articulares ali dessa articulação. E tem uma outra classificação, que esse artigo que eu vou mostrar no final cita, que é a classificação de Schmidt, que é uma classificação baseada na ressonância, com o emprego de contraste para vascularização. Então, se você vê na ressonância que você tem uma perfusão normal, se você tem um edema medular com o osso viável, né, o trabeculado ainda não sofreu nenhuma alteração, se você já tem algum grau de necrose, né, com sinais de reparação, se você já tem um osso necrótico com colapso, então essa é uma classificação que eles estão usando agora em conjunto. Então eles estão pegando Littmann, Bain e Schmidt para promover um novo algoritmo. Tá, mas por enquanto a gente vai focar no algoritmo que é o que a gente tem feito, que é o que é validado atualmente. Aquilo lá é só um artigo que tem importância, mas ainda não é estabelecido que aquilo é a regra. Tá? Então, o tratamento: diminuir a carga do semilunar para evitar que as forças de atuação do carpo incidam muito forte ali no semilunar e isso aumente a chance daquele osso ficar doente e colapsar. Então, tentar interromper aquele processo inflamatório para dar tempo do osso se curar e não fragmentar e aí eventualmente trazer um melhor prognóstico. Tentativas de revascularização do osso necrótico e aí já nas alterações degenerativas mais importantes do carpo, as cirurgias de salvamento, né? São as artrodeses seletivas, como a radiocárpica, ressecção de fila proximal do carpo, escafóide trapézio trapezoide, escafóide captato, com ressecção do semilunar, então tem algumas opções. Esse é o algoritmo que é válido atualmente. Eu acho que é nesse que vocês têm que focar e gravar isso como a opção que vocês vão ter para tratamento, principalmente para usar em 3 na hora da prova oral lá. E às vezes na prova escrita também, né? Pode cair alguma questão. Então o tratamento vai se basear na classificação de Littmann, tipo 1, 2 ou 3A. Se você tiver uma menos, opções: encurtamento do rádio, osteotomia, alongamento da una, nunca vi fazer, mas o encurtamento a gente faz bastante, e o enxerto ósseo vascularizado, que é possível, mas tecnicamente é muito mais complexo do que a do escafoide, né, a do escafoide, mas é um tratamento possível. Quando você tem as mesmas opções, né, 1, 2, 3A, mas com uma una neutra ou positiva, não adianta você fazer o encurtamento, você tem que fazer do rádio, né, você tem que pensar no encurtamento do captado, né, e fusões com o amato ou outras artrodeses seletivas. 3B, quando você já tem uma degeneração do semilunar com alteração de forma e uma deformidade fixa do escafoide, aí você já está, desse nível para cá já são as de salvamento. São as artrodeses seletivas, ressecção de fila proximal e as próteses, né, que antigamente usava muito de silástico, que é um tipo de plástico mais duro, tipo um silicone. Hoje em dia tem as próteses de carbono. Tem estudos até que eu trouxe nas aulas anteriores que eles estão ainda avaliando lá a viabilidade de usar prótese ou não, mas esse estudo mais novo aí que eu vi, que acho que, se não me engano, acho que é de outubro ou de julho do ano passado, nem cita isso em prótese, né? Eles vão para outras possibilidades de tratamento aí que acho que são muito mais plausíveis até para a nossa realidade aqui no Brasil. A artrodese do punho, já como no grau 4, quando tem que fazer, se já tem uma artrose grave do carpo, não adianta você tentar nada ali, que só vai expor o paciente a um risco cirúrgico sem benefício nenhum. Né? Então, a artrodese do punho é uma possibilidade válida. Eu já tive que fazer uma mulher, ela era trabalhadora braçal, bilateral. Um lado, depois eu perdi o segmento, que eu saí do convênio dela, mas do lado que eu fiz a artrodese, ela ficou bem.
Então, acho que ela conseguiu estabilizar o problema ali. Então, as osteotomias de encurtamento. Normalmente a gente usa placa bloqueada de rádio mesmo, que é o que a gente costuma fazer. Mas tem a possibilidade de você usar uma placa DCP também, né? Outro método de encurtamento, mas esse é o mais frequente. Quando a gente faz um encurtamento radial, uma das teorias é que, além da modificação da dinâmica, né, entre a posição do carpo e a relação que ele tem com essa superfície aqui do rádio, da luna, esse choque vascular que você causa, né, pela neovascularização, que faz uma fratura, isso poderia aumentar a vascularização do seno lunar e, junto com essa alteração da questão anatômica, levar a uma cura, né, do osso doente, não da patologia em si, né, que ele possa estabilizar o problema e não deformar mais e isso estabilizar a doença dela. Os enxertos ósseos vascularizados, né, que são baseados na quarta artéria 4 e 5, né, do suprarretinacular. Só que quem já entrou em cirurgia do carpo como o professor, o Carioca, o Renato, não sei o que eles têm feito, você já deve ter olhado a visão que a gente tem do seno lunar. Cara, é um negócio desse tamanho assim, comparado com o escafoide que é muito maior. Então, a probe de um osso doente, que você já tem alteração de forma, para você conseguir fazer esse escavamento e levar o osso lá, é muito difícil. Acho que é pouco provável que isso seja efetivo. Mas aí tem que saber que é uma possibilidade. Deve ter gente com mão que faz isso bem, mas na prática aqui a gente viu que não funciona. E aí, o encurtamento do captato, também é uma cirurgia que não é muito frequente de ser feita, mas é possível, né, quando você tem uma relação da luna, o normal ou o plus, né? Não adianta você fazer o encurtamento do rádio, você tem que pensar em encurtar o captato. E as artrodeses seletivas, né, que é a escafoide, trapézio, trapezoide ou escafoide captato. Aqui os caras usaram uma placa Spider, né, que é mais para uma fusão em 4 pontos aqui. Então, uma escafoide, trapézio, trapezoide, mas normalmente o de Kirchner vai bem, o pessoal usa muito grama, que é uns gramas que o pessoal do pé usa bastante, na mão a gente usa pouco, mas existe essa possibilidade. Ó, tá vendo? São esses graminhos aqui, ó, numa artrodese escafo captato, com a ressecção do seno lunar. E a ressecção de fila proximal, que é uma excelente opção, desde que você tenha uma superfície articular compatível. Não adianta você ressecar a fila proximal se você não tiver uma superfície articular aqui no captato compatível e nem na fossa do seno lunar onde ele vai articular, senão você só vai manter aquele processo inflamatório ativo e não vai resolver o problema da pessoa. A prótese. Essa é uma prótese mais antiga, de silicone, né? As próteses de biocarbono também são mais ou menos da mesma forma do seno lunar, etc. E a artrodese radiocárpica, que é a opção final, uma opção de tratamento, né? Complicações da doença de Kruger. Dor crônica, que é uma doença que ela é degenerativa. Você normalmente não consegue curá-la. Você tem que estabilizar o processo para que ele não piore e tentar deixar algum grau de função para a pessoa com o mínimo de dor possível, né? Normalmente leva a uma limitação funcional que pode ser severa, dependendo do grau que você já tiver da doença. E, como sempre, ali nas questões orais, né, falhas no tratamento cirúrgico, sempre infecção, não consolidação de artrodeses, e por aí vai. Então, esse é o artigo que é do American Society of Surgery, agora que foi de. Cadê a data? Aqui, ó, julho de 22, né? Que é eles estão tentando achar uma relação mais precisa, né, da medicina, uma precisão maior, né, no século XXI para a doença de Kienbock. Então, o que o artigo fala, basicamente, é isso que eu estava explicando, que eles pegam agora aquelas 3 classificações, né, que é a classificação de Littmann, a classificação de vascularização de Schmidt e a classificação artroscópica de Brain, e eles propuseram um sistema unificado para a doença de Kienbock, né, com alternativas de tratamento baseado nesses parâmetros. Então, eles dividem em grupo A, que são as crianças e idosos que respondem bem ao tratamento conservador. Mesmo idosos, eles contam no artigo de casos de pacientes idosos que já tinham uma certa degeneração do carpo, etc., mas com uso de corticoide, fisioterapia e imobilização transitória, tem bom resultado. Contam o caso de uma menina ginasta de 15 anos,
da seleção americana, ou é de alto nível de desempenho dela lá nos Estados Unidos, eles trataram conservador. Mobilizaram ela por 3 meses, só que eles não falam se é 3 meses full time ou se eles usavam só para carga, no momento do dia a dia e tiravam para dormir. Isso não fica claro, mas eles falam que usaram por 3 meses e houve uma recuperação funcional dela completa, ela voltou a competir normalmente com a manutenção da forma do sistema lunar que eles pegaram cedo. Então, baseado na classificação de Schmidt, eles viram que tinha um osso viável, que não tinha sido destruído, então eles conseguiram, através do tratamento conservador, manter aquela carga no sistema lunar estável, ele não deformou, ele se curou e resolveu o problema. Tudo bem que é criança, mas tem essa possibilidade. É raro a gente pegar em criança, mas não é possível. Então, nessas situações, né, até adolescentes de 15 anos ou menos, não operar. A2, que vai de 16 a 20 anos, né? Pensar primeiro não cirúrgico, né, até 3 a 6 meses, né, e se não tiver melhora, considerar um tratamento minimamente invasivo. Né, e se não resolver, pensar já como adulto, que aí já vem aqui ó, no B. Em mais de 70 anos, não operar. Tem que considerar osteoporose, né, artrite inflamatória, que também é uma situação que acaba acontecendo, né, pelo processo degenerativo articular, ou pode estar envolvida no processo e isso também ajudar a desenvolver a doença. Né, ocasionalmente fazer uma sinovectomia local ali pode ser indicado, o uso de infiltração com corticoide, a imobilização, então para esse perfil de idoso pode ser interessante. No adulto, eles falam que quando a doença está limitada ao centro lunar, que ele está intacto, por exemplo, pela classificação de Schmidt A e B, que você não tem uma alteração de forma, não tem um trabecular vascular, um trabecular ósseo ok, é só edema ósseo, pensar na osteotomia de rádio se for una minus, ou captato, né, encurtar o captato se for una neutro ou plus. Se for grau C, né, já com uma alteração um pouco maior da vascularização, pensar no que tem acima mais um enxerto vascularizado. Quando o sistema lunar já está comprometido, aí você tem que auxiliar a classificação de bem, que é artroscópico, para ver se for bem grau 1, você tem só uma alteração no captato, mas não tem na fossa do sistema lunar articulando com o rádio, você pode usar um enxerto vascularizado livre, né, da trófia femoral, ou até proximal growth carpectomy, que é a ressecção da fila proximal. Tá? No bem tipo 2B, se eu não me engano, acho que já pega tanto o rádio e o semilunar. Acho que talvez já pegue o semilunar, mas não pegue o captato. Fazer uma osteossíntese minimamente invasiva, né, com parafuso de compressão no semilunar, para evitar que ele faça um displacement, né, que ele faça aquela dilatação dele, e associar ou não fazer uma carpectomia proximal. Quando o captato já não tem mais salvação, ressecção da fileira proximal, ou fazer uma fusão, ou escafoide captato, ou escafoide trapézio trapezoide, são opções que você tem. Agora, quando já for uma situação de um adulto, né, que você já tem o punho completamente afetado, que não é só o semilunar, já pegou ali a região do captato, já pegou um pouco do rádio e do escafoide, um colapso do carpo, já tem que pensar em fusão ou carpectomia proximal. Quando já pega escafoide e a fossa dele ali, fossa do semilunar e escafoide no rádio, carpectomia proximal. E quando for mais agressivo, seria ali no ritmo 4, já pensar numa artrodese total do punho. Então, são estudos novos, modernos aí que estão tentando associar classificações diferentes para tentar pensar num algoritmo melhor. Eu acho que esse pode ser um caminho interessante, mas uma crítica que eles fazem é que nem todo lugar tem a possibilidade de você chegar e fazer uma ressonância de qualidade para você poder ter essa classificação Schmidt assim, bem certinho para te ajudar, entendeu? Então é difícil aqui talvez para a gente, no Brasil ou outros países com menos capacidade técnica do que os Estados Unidos, às vezes implementar isso. E, por exemplo, a artroscopia, você teria que, acho que, entrar já pensando na cirurgia artroscópica primeiro, olha a classificação, e aí acho que a partir dali você já pensa, só que você tem que já entrar pensando, baseado nos outros exames que você vai fazer, mas aí você precisa da artroscopia inicialmente,
para poder ver a qualidade da articulação e definir efetivamente qual vai ser o caminho que você vai tomar. Então, realmente é difícil da gente seguir isso ao pé da letra aqui no Brasil, mas está aí, é moderno, eu acho que isso pode ser o futuro. Bom, agora deixa eu mudar a aula, depois a gente volta, porque tem questão das duas aulas. Alguma dúvida aí sobre isso? Aproveitando para não mudar o tema aí. Não tem, depois não sei só. Eu vi nesse último slide, você coloca aí uma cirurgia de salvação, fusão de grânio. Por acaso é o grânio daqui nosso? Não sei dizer para o senhor, professor. Eu não consegui achar exatamente o que era essa cirurgia, porque no artigo ele não especifica a técnica, ele só fala um pouco mais da classificação. Ele não vai nas técnicas cirúrgicas específicas. Eu vou pesquisar e depois eu respondo para o senhor. Não sei te responder isso. Como que é um conservador aqui? Conservador? Então, em tese, você está autorizado a tentar o tratamento conservador, mas você tem mais indivíduos jovens, né? Adultos, assim, acho que até 15, 20 anos, daria para tentar um conservador. Seria imobilização transitória ou full time, né? Até 3 meses. Você tem que manter ele ali para diminuir a carga no cargo e uso de anti-inflamatório, fisioterapia. Então, esse é o tratamento conservador: imobilização, fisioterapia e medicação. Tá bom? Em média, aí, até 3 meses, que é o que os artigos falam, né? A gente não faz muito, mas é possível. Indivíduos jovens, acho que tem que ser o padrão, foi o que o artigo lá mostrou. Tá bom? Então, pseudoartrose do escafoide. É um outro tema aqui para nós cirurgiões da mão. É sempre um desafio. Eu pessoalmente gosto bastante de operar pseudoartrose do escafoide. Tecnicamente é difícil. A gente tem bons e maus resultados, como todo mundo que opera, né? Obviamente nem todos conseguem. Mas são cirurgias tecnicamente desafiadoras, isso eu gosto. Pessoalmente, ano passado eu tive bastante pseudoartrose do escafoide. Acho que a gente fez uns 5 ou 6 casos, parece pouco, mas é bastante até. Teve mês de V2, assim, no mesmo mês. Não é sempre que a gente pega. O professor Beto, ano passado, acho que fez nem isso, metade, são uns 3 no máximo. E a gente trabalha juntos, então você vê que nós dois trabalhamos numa clínica grande, tem acho que 10 casos de pseudoartrose ano passado. Mas para a cirurgia da mão, é bastante. Pensar então que na fratura do escafoide é o osso mais fraturado do carpo, 60% a 70% das fraturas dos ossos do carpo são do escafoide. Normalmente traumas de baixa energia. O cara jogando bola caiu, escorregou no banheiro, né, a queda com hiperextensão. A maioria das vezes é homem, tá? Não é frequente ver isso em mulher, homem é a maioria mesmo. Indivíduo jovem, 25 a 40 anos. Aquilo que eu falei, né? Que o escafoide é a chave do carpo. Eles usam esse termo, né? Porque ele conecta as duas fileiras do carpo. Então, qualquer alteração da forma, né? Qualquer alteração nele vai impactar todos os movimentos do carpo, seja decisional, radial, flex, extensão, porque ele conecta a função aqui de todos esses ossos. 80% da superfície dele é cartilagem, não tem ligamento chegando, por isso que a vascularização dele é muito ruim. Então, as poucas inserções ligamentares levam a uma consequente má vascularização, por isso que é um osso muito difícil de consolidar. Então, Gelberman, em 80, fez um estudo sobre a vasculatura intra e extra-óssea do carpo. E ele percebeu que 70% a 80% do escafoide é substituído pela artéria radial, sendo que a vascularização é pelo polo distal e dorsal. E 20% a 30% é nutrido por ramos volares da artéria radial. Então, a vascularização do escafoide é retrógrada, passa por ele para poder vascularizar. Então, por isso que as fraturas do polo mais proximal da cintura para baixo tem uma possibilidade de consolidar muito pequena. A vascularização dos outros ossos segue um padrão normal, né? Vai seguindo proximal para distalmente. Ele não passa e aí entra pelo polo distal do escafoide para poder, né, intravascularmente levar os microvásculos para lá. Então, os traumas normalmente são traumas de hiperextensão, quando a cintura do escafoide faz um impacto na superfície dorsal do rádio, faz um fulcro, né? E isso
leva à fratura e pensando naqueles fatores que, para qualquer fratura consolidada, você tem que ter uma boa vascularização, o escafoide não tem uma boa vascularização, e dentro do escafoide pensar na localização da fratura. Então, o mecanismo de trauma faz o impacto do escafoide no dorso do rádio e acontece a fratura. O escafoide ele consolida diferente das outras fraturas, é uma ossificação intramembranosa, não forma calócio. Então você não tem aquela estabilidade inicial que a gente tem às vezes numa fratura de antebraço de criança, por exemplo. Você vê a formação daquele calo, dá uma estabilidade, e aquele calo vai maturando e consolida. Isso não acontece no escafoide. Então as forças de cisalhamento, mesmo micro ali, não deixam consolidar. Por isso que às vezes mesmo imobilizado, né, aquela micromovimentação que o indivíduo tem dentro da imobilização, não deixa que ocorra a consolidação. Os tratamentos conservadores. Então, ó, lembrar que quanto mais proximal a fratura, menor o suprimento vascular e, consequentemente, maior o risco de necrose do fragmento, né, e da pseudocrose no conjunto. Então, fraturas do polo distal consolidam 100% dos casos. Da cintura para baixo já diminui abruptamente, já começa em 50%, chega aqui ó, no polo proximal, a chance de consolidar é de 30%, mesmo com um tratamento conservador adequado. Então, as fraturas não tratadas corretamente costumam evoluir para uma deformidade em comeback, né, que é a flexão do escafoide, né? Ao ângulo intra-escafoide que deveria ser reto, como ele está aumentado. Isso leva a uma instabilidade do carpo, né, a disque, e mais tardiamente uma necrose. Existe uma classificação para a pseudocrose do escafoide, né, que avalia a relação dele com o carpo, né, que é SNET, escafoide non-linear advanced collapse. Pode ser grau 1, quando você tem só uma alteração degenerativa, né, do processo estiloide radial, na relação que ele tem ali com o escafoide. Grau 2 ou B, né, toda a fossa do escafoide no rádio. No grau 3 você já tem uma alteração médio-cárpica, além do que já tinha no grau 2, e aí já se estende aqui para toda a superfície do rádio, com o semilunar e também no médio-cárpico. Né? Então, SNET 1, 2, 3, 4. Né? Diagnóstico. Exame clínico. Sempre importante. Se o cara tem história de trauma, dor na tabaqueira anatômica, você tem que pensar na pseudartrose do escafoide. E se o cara já tem uma história de trauma antigo, que é o que acontece às vezes, muitas vezes. Um dia teve um trauma, passou no pronto-socorro, às vezes o cara estava com bola, ou a pessoa nem foi no médico, porque depende do nível de dor, o cara consegue movimentar bem, segue a vida. E aí tem um novo trauma, faz um raio-x, aí a gente vê que tem a pseudartrose, que não consolidou. Mas a dor sempre vai ser aqui na região da tabaqueira anatômica. Então, dor na tabaqueira anatômica, com história de trauma, pensar em fratura do escafoide, e se já tiver um trauma antigo, pseudartrose do escafoide. Feito o diagnóstico pelo raio-x, aí tem a tomografia e a ressonância, que são exames que vão te ajudar, mas pensando naquele caso de pronto-socorro, você está lá no pronto-socorro, chegou o cara, uma mulher que caiu, machucou, com dor na tabaqueira anatômica, raio-x normal. O que você vai fazer? Tala, retorno em 15 dias no máximo. Tirar a tala e repetir o raio-x. Raio-x normal, manutenção da dor, ressonância. Se ela voltar e tiver 0 dor e raio-x normal, ok. Você segue o jogo. Pensar sempre nisso. Dor na tabaqueira anatômica, no pronto-socorro, raio-x normal, não importa. Mete uma tala, ou você pede para voltar com você no consultório e caminha para um colega. Vocês fazem pronto-socorro em alguns lugares. Não bom. Ah, tá normal. Cara, pega um raio-x, faz a imobilização e manda acompanhar, porque é frequente ter fratura e não ver. E aí você pode estar prejudicando o paciente, né? O tratamento precoce facilita muito para o cirurgião e, consequentemente, para o paciente. Então, a dor na tabaqueira anatômica, a limitação do movimento. Se o cara tiver uma limitação grande do movimento comparativo com o anormal, chama mais atenção ainda. Raio-x aqui já está instalado na pseudartrose, né? Com reabsorção de foco. Aqui pela luz não dá para ver tanto, né? Tem uma baita de uma reabsorção aqui, ó, a linha de fratura.
Então, depois que está instalado, é difícil você não fazer o diagnóstico. Tem alguns colegas às vezes que dá dúvida se é antigo, se é novo, mas se a fratura fosse nova, isso aqui seria linearzinho, bonitinho. Não seria tudo assim, regular. Você vê que tem reabsorção. Ó, a pai tem uma reabsorção óssea. Fragmento do polo proximal. Talvez já tenha até um você vê que fica mais afilado o processo estiloide pelo impacto, o impeachment, né, do escafoide rádio. Tombo. Aí você com certeza vê tridimensionalmente, né? Olha só como esse escafoide encurtou. Isso aqui, ó. Era para estar aqui em contato aqui, ó. Então ele fez isso aqui. O escafoide fez uma flexão, que é a deformidade do Campbell. Isso ajuda a gente a saber qual opção de tratamento que a gente vai dar para ele cirurgicamente, né? Qual tipo de cheiro que a gente vai usar, qual técnica cirúrgica. Porque o indivíduo que está nessa posição aqui, não dá para pensar em fazer as técnicas mais tradicionais de Matt-Guss ou enxerto vascularizados da Lindbergh. Tem que pensar numa outra técnica que eu vou mostrar depois, para você recuperar essa angulação da melhor forma possível. Então, a ressonância padrão olho para as fraturas ocultas, você vê um edema ósseo, muitas vezes você já consegue ver uma linha de fratura que não aparece no raio-x, às vezes, nesse período ali de 15, 20 dias, às vezes, da fratura. Às vezes pode ser uma fratura incompleta, ou completa sem desvio, que aí com a não imobilização adequada vai evoluir para uma pseudartrose. Olha aqui como já tem uma alteração, o edema ósseo aqui é uma vascularização aumentada do polo proximal. O líquido articular aqui é permeando a área do pseudartrose. Classificações. Aí envolve um pouco a classificação de fratura do escafoide com as classificações da pseudartrose do escafoide. Acho que essas que eu vou mostrar acho que são as importantes que o interesse tem que saber. Porque aí já é uma aula que pega um pouco a fratura do escafoide, né, o tratamento da fratura do escafoide e a complicação dela que é a pseudartrose. Normalmente as questões orais vão meio que nessa linha, sabe? Começa com uma fratura do escafoide, aí eles perguntam para você como que é o tratamento daquilo e mostram, olha, não colou, não deu certo. Aí na pseudartrose, o que você vai fazer? Então você teria meio que saber as duas coisas. Né? Dificilmente vai cair temas isolados. Isso vai estar sempre junto na questão, normalmente. Então a classificação de Russell, que divide entre oblíquo a horizontal, um traço transverso ou uma vertical oblíqua. Acho que essas falam assim, acho que eu não vou decorar todas. Herbert. Porque na de Herbert você já tem a classificação tanto das fraturas como das pseudartroses. Assim, vou focar numa classificação. Eu iria nessa. Então, tipo A é uma fratura aguda, né, uma fratura estável, ou da tuberosidade, ou da cintura. Tipo B, aí já é uma fratura instável. Pode ser um oblíquo, né, no terço distal, ali um pouquinho distal à cintura. Uma na cintura com displacement, né, que é desviada. E uma fratura do polo proximal. B4, uma fratura de luxação, né, que a gente já tem um trauma provavelmente grave do carpo associado a outras lesões. E uma fratura cominutivo. Às vezes a gente pega uns casos desses, é um peteco para resolver isso aqui. Às vezes o fragmento, na hora que você vai passar o parafuso, ele sai da posição, você tem que associar o fio de bicho para passar o parafuso, e tem um prognóstico pior, né? Aí depois do tipo B, a gente entra na tipo C, que são já as não consolidações, né? Uma consolidação tardia. Mais de 6 semanas, você tem uma alteração, e no tipo D, que já é a pseudartrose, aí é uma união não fibrosa, aliás, uma união fibrosa, né? Uma não união fibrosa ou uma esclerose já com reabsorção, uma pseudartrose completa está estabelecida. Então a falha no tratamento da fratura do escafoide e a não consolidação, né, consequentemente, vai resultar numa artrite degenerativa do carpo. É certeza. Esse indivíduo que tem a pseudartrose, a gente sabe pela literatura que em 5 a 10 anos ele vai evoluir com uma artrose do carpo. A velocidade vai variar muitas vezes das questões do cara do trabalho, questões constitucionais, mas vai evoluir com a artrose. Se você não fizer nada, o punho do cara vai subir. Então a gente tem que fazer alguma coisa para interromper
a progressão da doença, permitindo que ele se cure da melhor maneira possível, porque não é um punho que vai ser restituído íntegro, vai voltar ao normal. Nunca volta. O grau de movimento que ele já perdeu não recupera, pelo menos é sempre que eu falo com o paciente. Lógico que pode melhorar, mas a cirurgia não é para recuperar o movimento. É para que consolide isso, talvez trazendo uma melhora da dor e, consequentemente, uma estabilização do problema. Você nunca pode, pelo menos eu não acho que seja correto você vender para o paciente milagre. Você não vai conseguir fazer. O psoriartrose do escafoide é uma doença catastrófica. Às vezes ele tem bons resultados, mas a maioria das vezes a gente só consegue estabilizar o problema, que já está de bom tamanho, salvou o problema. Tratamento. Tem algoritmo. Essa tabela aí do algoritmo para dizer, quando você tem um retardo de consolidação, que a gente tem feito bastante diagnóstico desse nível, a gente faz só uma fixação percutânea do parafuso. Depende do grau de absorção, às vezes a gente opta por só fixar. E aí vê se esse choque vascular que a gente leva, junto com a estabilização da fratura, permite a consolidação. Quando você já tem uma consolidação estabelecida, seja por uma união, uma não união fibrosa, ou por já uma psoriartrose com esclerose na cintura, você tem que abrir, fazer um open repair e contract, seja qual técnica você quiser. Ou por via dorsal, quando o polo proximal, ou volar, que é a técnica de Matibus, quando for na cintura, no escafoide. Quando você tiver aquela deformidade de Campbeck, tem que ser uma via de acesso volar, um enxerto córtico esponjoso em punha, para você poder fazer a abertura daquele ângulo intra-escafoide e deixar ele o mais próximo do normal possível. As do polo proximal não isquêmicos, aí você pode optar por uma via de acesso dorsal, fixação percutânea com enxerto ósseo vascularizado, que é o que a gente tem feito de rotina, via de acesso dorsal, enxerto vascularizado com 2 e parafuso. E aí tem outras opções aqui. E quando ela é não vascularizada, ou não tem uma qualidade óssea boa, também um enxerto ósseo vascularizado, muitas vezes microcirúrgico, alguns colegas têm experiência em parte do côndilo lateral do fêmur, que dentre os enxertos vascularizados é o que tem o melhor resultado. Apesar que eu vou mostrar depois um artigo que mostra que foi avaliado, acho que talvez seja uma meta-análise, eu não me lembro agora, me fugiu na cabeça, se era meta-análise ou não, mas diz o seguinte, que entre os tratamentos com os enxertos não vascularizados e os enxertos vascularizados, não tem diferença na consolidação. A taxa vai consolidar da mesma maneira se for para consolidar. Então, o enxerto vascularizado vai dizer que seja melhor em relação aos enxertos não vascularizados do tratamento. É isso que a literatura tem mostrado. Então, olha lá, fixação percutânea com parafuso. Olha lá, aqui era a linha do psoriartrose. Foi feita a fixação, isso deu uma rigidez, e permitiu que aquela hipermovimentação não existisse mais, aí a natureza conseguiu fazer a consolidação. Às vezes você não tem a forma natural do escafoide, mas é uma opção que costuma resolver o problema. Técnica de Fisk Fernandes, que é a técnica que a gente usa para a correção da deformidade em Campbeck. Olha lá, o enxerto córtico esponjoso, unido, você faz a via de acesso volar, você insere ali naquela região e um parafuso para estabilizar. Era usado antigamente fio de quiche, não tinha bons resultados, mas hoje em dia a gente tem um parafuso, então a gente sempre opta por dar mais estabilidade com o parafuso. Olha lá, tirando o córtico esponjoso lá da crista do ilíaco, você faz a escultura do fragmento ali para que ele se encaixe naquela falha que você tem, insere ele lá. Técnica de Matibus, uma das técnicas mais tradicionais. São para psoriartrose já estabelecidas, com esclerose e perda óssea no foco, mas sempre lembrando que é ali mais na cintura do escafoide. Via de acesso volado, entre a artéria radial e o flexor radial do carpo, afasta a artéria radial, aí você está afastando o flexor, aí você já está na cápsula volar do carpo. Abriu a cápsula, você vai ver a psoriartrose do escafoide. Esse é o enxerto córtico esponjoso que você vai usar
na região da falha lá. Você vê que é feita uma escultura, né? Onde você coloca esse enxerto de uma maneira que dê uma estabilidade. A técnica fala que o próprio enxerto dá estabilidade. Você até nem precisaria usar algum material de síntese. O pessoal usa fio de Kirchner para estabilizar, e depende do tamanho do fragmento até parafuso. Mas aí é mais difícil você passar um parafuso, vai ficar no mesmo eixo ali, né? Então você provavelmente vai destruir o enxerto. Ele é o enxerto que entra press fit, que a gente chama, né? Ele fixa e a própria pressão que ele faz ali estabiliza. Enxertos vascularizados. Pseudoartrose, né? Para a pseudoartrose do colo proximal, o sinal de necrose vascular do colo proximal na ressonância. Quais as principais técnicas? Essa aqui é a técnica que eu, se fosse usar em decoraria. Essa aqui, tudo bem, às vezes tem que saber de uma questão escrita, mas se for para você descrever isso no examinador, vai na Zeidenberg, que é baseado na artéria suprarretinacular 1-2, que fica entre o primeiro e o segundo compartimento extensor do corpo. A côndilo femoral já é uma anastomose microcirúrgica, tem imagem legal depois para vocês verem. Então, entre todas essas técnicas, essa é a que mais consolida. Mas comparando os outros enxertos com as vascularizadas, não tem diferença. Então, olha lá, ali a área, né, de pseudoartrose, eles estão mostrando. Aqui está o dorso do rádio, volar, primeiro compartimento, segundo compartimento, tem a artéria lá. Você vai e faz a escultura, tem outras imagens aqui que são melhores. Ó. Então aqui é uma técnica. Olha aqui a artéria, primeiro compartimento, segundo compartimento, a artéria vai estar bem ali. Olha a escultura aqui do fragmento do rádio, que normalmente tem que ficar em torno de 1 centímetro, mais ou menos, ali do processo estiloide, que é onde a artéria ela mergulha no rádio mais ou menos nesse nível, né, em torno de 1 centímetro para aproximá-lo. Então você tem que pegar nessa região, porque se você pegar muito distal, a artéria não vai estar inserida ali. Olha lá, aqui já é o escafoide, o fragmento depois foi inserido ali naquela falha e foi fixado no fio de Kirchner, ok? Normalmente a gente usa parafuso para ter uma compressão melhor. Existe a técnica com enxerto vascularizado baseado no tornador quadrado. Nunca vi fazer. A 4 e 5 é baseada ali, mais ou menos da mesma maneira, né? Você pega a artéria suprarretinacular 4 e 5 e leva lá para o escafoide, e aqui eles fixaram com o parafuso. E o enxerto microcirúrgico do côndilo femoral lateral. Então você precisa fazer uma anastomose microcirúrgica nas artérias profundas, normalmente na artéria radial. E aí você leva um osso de qualidade para aquela falha. Tem uma boa possibilidade de consolidação. E a cirurgia de salvamento, quando você já tem uma artrose no carpo, que mesmo que você fixe o escafoide, talvez o resultado não seja tão satisfatório. Aí pensar, estiloidectomia radial, que você tira o impacto do escafoide com o estiloide. Normalmente quando a gente vai fazer um enxerto vascularizado, a gente já faz a osteotomia para facilitar o acesso e para já diminuir esse impingement no futuro. Carpectomia proximal, secção de toda a fila proximal. As artrodese intercarpais, né, com a ressecção do escafoide, a artrodese 4 cantos sendo dessas artrodeses seletivas a mais clássica, e a artrodese do punho total, né? Baseado naquela situação de snap lá. Então esse aqui, foi aquele artigo que eu falei, foi uma meta-análise, isso mesmo. Que fala que a evidência atual sugere que os enxertos vascularizados não traz um resultado superior em relação aos não vascularizados, né, no tratamento e no management das pseudoartrose do escafoide. As duas, desde que bem feitas, trazem resultados satisfatórios. Então você não é obrigado a fazer um enxerto vascularizado achando que você vai dar um melhor tratamento para o seu paciente. Você tem que ver o que cada caso pede e fazer bem feito aquela técnica. As duas vão te dar uma boa possibilidade de consolidação. Só a título, né, de novidade, um artigo agora de dezembro de 22, que é a comparação da fixação, né, numa fratura do escafoide por robô ou a mão livre.
Né? O que isso vale a pena ou não vale a pena fazer isso? O estudo mostra que eles pegaram, se eu não me engano, acho que foram ou 18 ou 12 casos, dividiram. Metade foi feito fixação freehand e metade foi feito por robô. Eram todos homens, etc. E o que eles avaliaram é que o robô te dá uma possibilidade de fazer menos furos, então ele acerta meio de primeira e você consequentemente usa menos radiologia, menos raio-x, né, para poder fazer isso, mas que o custo disso é muito alto, então eles não sabem se isso vai ser uma possibilidade viável, porque o resultado é o mesmo, não deu diferença em termos de consolidação. A diferença só era que com um robô você fazia mais certeiro e tomava menos raio-x, mas que isso, o custo aumentava muito, né, para fixar para o robô, então eles não sabem se vai ser uma técnica que vai ser de fato efetivamente utilizada aí no futuro, né, fixação dos cafés por robô. Mas talvez nos Estados Unidos, lugares que eles tenham mais possibilidades, seja o futuro. Aqui eu já vejo ressalvo. Bom, aí é só o artigo falando isso aí que eu falei, que diminui o tempo de exposição e melhora a eficácia, né, da implantação do parafuso. Mas o custo adicional e o tempo que demora a cirurgia não mostra a evidência de que isso vai trazer algum benefício a médio ou longo prazo. Bom, agora eu vou entrar nas questões aí, se alguém tiver alguma dúvida aí para perguntar. Qual é o problema de só comprimir na pele? Porque você vai manter a deformidade do escafoide. Como você tem uma alteração na forma do escafoide, isso vai manter aquela relação entre o escafoide e os ossos do carpo anormal. Então, talvez até consolide, mas você não vai conseguir melhorar muito a dinâmica de movimento do carpo e pode até não consolidar, entendeu? Porque se você só fixar e não colocar nenhum enxerto ali. Então, para você só fixar, você tem que ter pelo menos a forma do escafoide mantida e pouca reabsorção do foco, para você poder pensar nisso. E é mais pela correção da forma do escafoide. Ele já teria provavelmente, mas ficaria muito pior se você não corrigisse essa deformidade. Né? A perspectiva a médio e longo prazo de manter uma artrite do punho ou uma degeneração do carpo pela alteração da forma, ela se mantém. Daniel, só dar umas dicas aí para o 03, né? Tem um trabalho também interessante sobre o melhor parafuso no tratamento das fibrose do escafoide das fibroses agudas, que é o parafuso cônico em posição central, de proximal para distal. E para colocar o parafuso no melhor eixo anatômico, quando você faz distal para proximal, teoricamente você teria que fazer uma pequena osteotomia no trapézio para poder atingir o eixo. O parafuso cônico é um parafuso do nosso mercado da comédia, ele não tem nenhuma realidade escura, mas ele é assim, cônico na sua forma com rosca total. Bom, outra dica também a respeito. Às vezes pode cair na prova para vocês, que sobre a forma do celular. Borduinhas a pico, autor espanhol. Sobre a discrepância, na realidade, lembrar que a radionar distal é uma variante normal de menos 2 a mais 2. A gente considera a una minus quando está acima de menos 2. Tá bom? Então, ontem, em 1928, fez essa uma variação de normalidade. Então, abaixo, né, de menos 2, menos 3, menos 4, minus. E acima de mais 2 seria plus. A gente tem o hábito de falar que o mais 1 menos 1 já com na minus ou na plus, teoricamente, pelo trabalho deles. E aquele outro trabalho que ele mostrou, o Gelberman li sobre o padrão vascular. Porque eu já vi questão na prova assim, a segunda classificação de Gelberman li sobre o padrão vascular. Qual seria a forma estimológica? É quando a gente tem um vaso só que se ilumina. Não é? Então, aí, dentro daquela autoridade, os pacientes que tinham pelo estudo vascular. A gente fala muito do Heidelberg, mas os americanos têm esse trabalho, uma discussão lá, que era a clínica Maio. Eles publicaram na mesma época esse estudo da pré-estudamento natural. Então, se você vai fazer um clínica americana, eles falam que esse pré-estudamento natural
pedido para chegar no escafoide, ele fica muito tensionado, então é usado por químico. O problema do químico que o Daniel falou para vocês acessarem pelo dorso, vocês viram como é a forma do ser lunar. Então, quando ele está no meu pivô central, a gente tem uma pressão entre o captato e o rádio. Então, o ser lunar forma um eixo de 0 a 15 graus no perfil. Aqui, esse efeito de pressão chama nutcracker, é o efeito quebra-nós, que isso ele alonga e faz como se fosse um constituinte que já está amolecido, vamos chamar assim. Tem uma bolinha de ping-pong que vocês apertam, que é difícil de deixar. Você imagina entrar pelo dorso, fazer um cavilho pelo dorso, para quem já entrou em cirurgia de cá, abrir um espaço e introduzir o osso vascularizado. Então é difícil tecnicamente de fazer isso. Com respeito à pedra detonadora quadrada que vocês utilizam para aquele enxerto, que é possível tanto para o celular como rádio, é uma técnica de um francês chamado Martour. Por que eu falei esses nomes? Que é muito comum nas provas dos vários epônimos, né? Como se fosse de conhecimento geral. Então, lá na técnica de Martour, né? O que é exatamente isso, etc. Eu sei que são nomes, são chatos, mas é muito comum, tanto no teórico quanto na prova desse DCM, usarem epônimos como se fosse conhecimento geral, como se pode fazer de povo, como se fala de tarefas, estaria subentendido que vocês saberiam que se trata. Então, nem sempre vai assinar um explicativo total sobre aquela técnica. Então, falar técnica X. E só reforçando, Rafael, biomecanicamente, faz sentido. Se eu tenho o bolso deformado, se eu construir ele deformado, a biomecânica vai continuar alterada. Né? Então, ele vai ficar as interrelações entre os ossos têm que ser harmônica, é como um relógio com uma engrenagem. Uma peça que não funciona bem, vai evoluir uma troca. Você tem que recuperar a anatomia. Né? Então, quando o osso curto ele fica com aquela deformidade, você tem ângulos. Até um trabalho que mostra por tomografia quanto você tem que calcular para recuperar o ângulo, né, da relação do circular com o escafoide de madeira, de 30 a 60 com média de 47. E aí você tem aquela deformidade. Você precisa alongar para eles tomar a sua forma, para que a relação do ato de movimento, de flexo, extensão, circular, radial, concentração seja recuperada. Por isso você precisa recuperar. Você pode consolidar, só que vai consolidar com deformidade. Consolidar com deformidade é uma disfunção. Perdão, era mais para agregar. Eu estava procurando aqui da artrodese de grana. Eu procurei isso também e não encontrei nada do Júlio. Eu achei um artigo do PubMed aqui, mas eu preciso ler o artigo. Eu procurei aqui no nosso mercado automático. Eu achei uma cirurgia de grana, que até o Diego Falcosso, no caso da casa lá, que fez residência na verdade, eu falo que não é uma artrodese, que eu vi. Ele faz a ressecção do semilunar e um alongamento do escafoide, do captato. Essa é a cirurgia de grana que ele referiu, que é a doutora Grana da Santa Casa. Agora, a artrodese de grana do carpo, eu vou dar uma lida aqui depois eu respondo se explica melhor. Bom, então terminamos a aula, agora as questões. Isso aí eles estão aqui, viu, Daniel? Tá, para vocês. Ficou lendo, não sei se a gente é sempre você estava lá. Lá dentro, mudando do lado. Mais pertinho. Vai, quem quiser começar aí. Se eu não me engano, já está todas as questões, tá? De escafoide. Se não tiver, tem escafoide depois no partido. Fala aí. Começa aí, Na doença de Kimbrough, a alteração radiográfica que caracteriza o estágio 3B de Littmann é a fragmentação, esclerose do semilunar, rotação do escafoide e artrose escafolunar. Tinha um sinal clássico que aparece no 3D. A letra C? O sinal do anel, Do anel da que você fixa do colocou ali. escafoide. Letra C? Exato. Próximo. Na doença de Kimbrough, o estágio 4 de Littmann, as alterações degenerativas na cabeça do captato com contraindicações para carpectomia e fibrilação proximal. Você acha que está certo, errado? Ou não sabe? Você pode fazer, né? Então, se você tem uma alteração, Ele vai estar lá em cima, mas não tem nada de se você ressecar o semilunar, se tiver uma alteração degenerativa
degenerada do captato, você vai ter uma articulação degenerada fazendo articulação com a fossa do centro lunar. Será que isso será efetivo? Então, Tá certo. está escrito que está errado, não é só isso? Tá certo. Eu fiquei nessa dúvida. É isso aí, não é indicado. Vai ser muito. Você até pode fazer, mas aí você tem que fazer uma artroplastia de interposição. Você colocar um detalhe na cápsula dorsal para fazer essa interface entre a articulação degenerada do captado com a fossa do centro lunar. E aí você tem uma interposição de um tecido ali, isso poderia permitir que fosse feito, entendeu? Vai se responder a questão. É que a gente fica olhando embaixo, Mas é no rádio, né? Se fizer traqueotomia, também já está apoiando um outro lugar ruim. Se você tiver um rádio bom, mas um captado ruim, a probabilidade de você fazer a ressecção e não dar certo é grande. Então você pode até fazer, mas tem que fazer uma interposição de algum tecido. E normalmente é um retardo da cápsula dorsal. Bom, Gira de seria muito mais processo. no estágio 4 seria a melhor opção, mas a gente sempre evita, né, a artrodese de saída se você tiver alguma. Às vezes a gente até tenta fazer a ressecção, porque você deixa um certo grau de movimento para a pessoa. Só que se não der certo, o problema é que se te lasca depois de fazer a artrodese, porque você já não tem a fileira proximal, você tem menos osso. Sim. Mas é possível. É correto afirmar em relação à artrose do escafoide. Se é sintomática, a sua artrose do escafoide não progride para a artrose do pulo. O exame padrão na avaliação da artrose foi aproximar a cintilografia óssea. Na presença de colapso do carpo com deformidade e indício, a técnica de Matibus não é uma boa indicação. A apresentação de alterações degenerativas não altera o índice de consolidação de sua artrose quando realiza o tratamento cirúrgico. Marcelo, vai incluir os pontos. Se você acha ou não, você vai chegar a uma conclusão. Se as sintomas de artrose do escafoide não progridem para a artrose do pulo. Você vai progredir para a artrose se é sintomático ou sintomático. Né? Letra B. O exame padrão da avaliação da necrose do fragmento proximal é a cintilografia. Acho que eu acredito que seja melhor ser a ressonância, né? Para analisar uma cintilografia. Na presença de colapso do carpo com profundidade de indício, a técnica de Matibus não é a boa indicação. Você imagina ali, quando a gente fala em colapso do carpo, você tem provavelmente uma alteração na forma do escafoide. A alteração de forma mais frequente é a alteração do knockback. Seria mais o triangular. Então, se você faz só a técnica de Matibus, você faz só o enxerto sem corrigir a deformidade, não é uma boa indicação. Então, aparentemente, isso é uma boa. Essa estaria errada. Você tem que pensar uma técnica difícil de Fernandes para aquela técnica. Mas não está certo. Mas se ela não é uma boa Sim, indicação, em relação à questão está certa, é verdade. Não seria a letra C. Mas vamos lá, vamos falar da A presença de alterações degenerativas não altera o índice de consolidação da sua artrose quando se realiza o tratamento cirúrgico. se é do polo proximal, o fragmento muito pequeno, tudo isso. A doença de Kimball, a associação correta entre o estágio de ritmo e o tratamento mais adequado é: estágio 1, osteotomia de encurtamento do rádio; estágio 2, prótese de silicone; estágio 3, dissecção celular; estágio 4, artrodese triscafoide. Dentre essas opções, qual você acha que é a mais correta? Não é o encurtamento. Lembrando que você tem que fazer aquela análise entre a variância lunar. Na blusa ou no outro, não adianta fazer encurtamento do rastro, pensar, ou encurtamento do captato. É a próstata É o silicone. senhor de embaixo. Hoje em dia não se O faz mais. silicone não. Talvez as próteses de osso material, na ressecção do centro lunar do estágio 3, que você já tem uma artrose ali naquela região, aí você já tem que pensar nas artrodeses seletivas. E Mas aí, o triscafoide. que aí seria talvez aquele estágio 3. Exato, no estágio 4 já teria que pensar numa artrodese
do cargo mesmo. Isso. A certa para mim é errado. Ah, Porque aqui, ó, a extensão circular de estado 3. Agora eu me confundi. é que aí no ar ele não fala se é coluna e dá o geralzão, né? No começo eu achei que era Depois eu achei que era É menos, né? Não, menos errado. Como faz o silicone estágio 2? Não. Como faz a extensão pura do celular em procedimento? Quando a gente pode até fazer a extensão, você tem que fazer uma macrodese seletiva. E a triscafoide, que é uma macrodese que você pode fazer, em algumas situações você tem que ter uma boa fossa. Estágio, claro. Você tem tudo ruim, não? Lógico, a questão está completa aí, né? No sentido de estar detalhado, estágio 1 na mínima, mas é o menos dentro da questão é o que está lá. Ainda não está fechado, mas eu não estou lá. Eu amanhã funcionário dos pacientes que estavam na lista para poder falar com sua urgência. Mas Ainda não está fechado. Só não estou lá. Foi avisado todos os que deixaram o telefone correto, porque uns não deixam o telefone correto. Então a gente tem que avisar que eu não poderia comparecer. Aquela prótese, né? Silicone que você mostrou, não? Sai lá, assistiu lá. É silicone. Você faz Mais tarde então. depois. Mas hoje em dia, se for fazer próximo, Seria 3. aí você tem que fazer a ressecção celular, só que você tem que avaliar outras coisas, né? Porque o estágio 3 não envolve só o celular, pode envolver as outras áreas da região. Né? O grande problema das próteses celulares é a biomecânica, é a relação dos escafoide com o celular, não tem antigamente escafo celular. Quando a gente faz a feição do ruim, isso vai junto, quando a gente faz a extensão, então, essa dinâmica não é possível ainda. E o grande problema das próteses celulares são as sintonías, né? E a prótese aqui do carbono, é difícil dar essa estabilidade no movimento. Já tentou-se várias coisas, mas a gente ainda já tinha para as artroplastias, ou seja, faz folhas aí no caso. Né? Eu falo artroplastia de substituição. Quais são os fatores etiológicos mais relevantes na doença de Kimball? Trauma de alto impacto, orientação das tabelas ósseas e variância lunar, trauma de repetição, físico e variância lunar, movimento vascular, trauma de repetição e variância lunar, a variância lunar, trauma de alto impacto e tipo físico. Iria nascer no suprimento vascular, trauma de repetição e variância lunar. Dentre as opções, lembrar que trauma de repetição não é trauma de queda, né? Foi aquilo que eu falei. Existem alguns movimentos que mostram também mais movimentos repetitivos. São movimentos vibratórios. Por exemplo, movimentos que vibram O pessoal fala que não tem a ver com exercício. Aí depois o trauma vibratório alguns tipos de trauma vibratório, alguns estudos mostraram que poderia ter alguma relação, por exemplo, brincadeira, né? Alguma furadeira. Tipo a menina lá que é atleta aí nova, acho que é porque fica também. Talvez tenha alguma relação, entendeu? Mas que fato é meio de outro. Lembrar sempre do suprimento vascular e variância lunar, é difícil errar isso com a questão do mundo. Você tem a médica para discutir com o examinador. O estágio 3 do SNEC, colapso avançado do carpo secundário do cerebro escafoide, é caracterizado pela presença de artrose e estiloide do rádio na fossa do semilunar e na articulação do escápulo trapézio trapezoide, escafoide na fossa do captáculo, semilunar na fossa do escafoide, escafoide na articulação do escápulo trapézio trapezoide, escafoide na fossa do captáculo na fossa semilunar. Lembrar daquela imagem dos estágios evolutivos que você viu lá. Tinham 4 fotinhos. Ela tem que o rádio e abaixo o captado. Não, o 4. Esse aí é que está embaixo do captado e mais no estiloide do rádio. Isso. Grau 1 só no processo estiloide. Grau 2 pega a fossa
do escafoide inteira. Grau 3 já pega a médio cárpica. Grau 4 pega tudo isso mais o rádio consultor. Você já elimina a A e a C porque não tem movimento da força do semilunar, é o 4. Sobra B, D e E. Aí você vai na D. Escafo, trapézio, trapezóide, seria a parte mais distal. Não é. Sobrou só B e E. Se lá está dizendo que tem a força do semilunar envolvida na 4, só sobrou que é o alternativa. B. Acho que essa talvez seja. Questão 7. Quando se encontra nas radiografias A, P e P, o semilunar com maior densidade achatado com diminuição da altura carpal, porém sem aumento do ângulo do escapo semilunar, pode se classificar por Littmann como achatado 3B. Isso um pouco assim. O que significaria o aumento do ângulo do escapo semilunar? Tá alterando. Dentro da classificação de Littmann, qual parte da classificação que mostra que você tem uma deformidade fixa do escafoide? 3B, porque quando você tem o aumento do ângulo entre o escafoide, o semilunar e o escafoide, eles têm uma variação, ele está aumentado. Esse não tem. E tem uma diminuição. Porém, sem aumento do ângulo. Então é? Volta aí. Os melhores exames de imagem para identificar a doença de Kienbock nos estágios iniciais são raio-x cintilografia, raio-x e tomo, artrografia raio-x, ressonância cintilografia. Eu acho que é ressonância cintilografia. A ressonância sempre é a melhor opção aí. Eu acho que você pode associar essa Uhum. É o raio-x. Ainda mais no estágio inicial. Raio-x talvez não tenha muito vazamento e tenha tomografia, muito menos só a cintilografia sem associar Exato. ressonância. Quanto ao tratamento da doença de Kienbock, é correto afirmar a osteotomia de encurtamento do rádio é indicada para os estágios até 3A e unamíneros. A carpectomia proximal está indicada no estágio 1 e 2. Não. A artrodese do punho é indicada para os estágios até 3A com ou sem unamíneros. Não. O tratamento conservador é um bom método, principalmente para os estágios. Não sei, não tenho certeza, mas não. A carpectomia, você pensaria eventualmente num estágio 3A ou 3B. Né? As artrodeses do punho, 4. É o 4. E o tratamento conservador, eventualmente, num estágio não, no máximo não isso. Acho que essa é a última. No tratamento observatório do escafoide, a técnica de Fernandes é realizar a colocação de enxerto, córtex conjunto retangular, processo rolar, córtex conjunto trapezoidal, rolar, córtex conjunto trapezoidal, processo dorsal, córtex conjunto retangular, processo dorsal, o conjunto retangular, processo dorsal. Ele é trapezoidal, processo rolar, né? Lembrar que é córtex conjunto. Córtex conjunto. Outra vez. Isso aí. Isso aí, pessoal. Obrigado.